Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar aula para vocês. Meu nome é Gabriele Simo e a gente vai ver um pouquinho sobre as máquinas térmicas ao longo do tempo, tá? No final da aula a gente vai ter um pequeno videozinho só para descontrair um pouco e logo em seguida a gente vai para as atividades, tá? Então, vou colocar aqui para projetar os slides. Então, vamos lá. Bom, o homem, desde a antiguidade, ele procura inventar novos aparelhos para que facilita a execução de todas as tarefas diárias do seu cotidiano. Então, são tarefas que tragam conforto, que tragam mobilidade, que tragam assistência. Então, assim, até séculos atrás, grande parte da energia ela era gasta para algum processo que era de tração animal. Então, as carroças. Então, antigamente, para se locomover, eles usavam as carroças, né, feitas de madeira, que era puxado por um cavalo, para fazer tanto o transporte deles das pessoas, quanto de matéria-prima, né, de mercadorias. Então, as primeiras máquinas, ao longo do tempo, eles foram, nós, seres humanos, fomos adquirindo a capacidade de criar máquinas que ajudam na nossa tarefa do dia a dia. E as primeiras máquinas, elas foram construídas e esse tipo de instrumento auxiliava nas diferentes tipos de atividade. Então, as máquinas elas podem ser definidas como uma ferramenta construída para ajudar a realizar algumas tarefas de maneira mais fácil, rápida e eficiente. A primeira máquina térmica, essa aí que vocês estão vendo aí do lado, ela é a máquina de Héron. Essa é uma máquina a vapor que foi construída no século I depois de Cristo, com o objetivo de divertir as pessoas. Ela era composta por um recipiente fechado, duas saídas que permitem a saída do vapor do líquido, quando ela estivesse em ebulição, estivesse ali fervendo, e a pressão do vapor gera uma força no braço do recipiente, fazendo com que ele rotacione, ele ia girando. O primeiro projeto bem sucedido de uma máquina térmica foi do inglês, engenheiro militar, capitão Thomas Savery. Ele foi desenvolvido em 1698 e ele servindo com uma bomba de água. O que ele queria com essa bomba de água? A construção dele, dessa máquina térmica, ele queria tentar resolver um problema naquela época. Bombear água para as minas de carvão eram bastante profundas, já que essas eram constantemente inundadas. E embora a tentativa dele seja boa, ele não possuiu muita eficácia naquela época para o bombeamento. E aí, vamos sobre as primeiras máquinas a vapor. Uma das primeiras aplicações das máquinas térmicas foram as máquinas a vapor. E essas equiparam as primeiras locomotivas, aqueles trenzinho que tem vários vagão, então, tudo tem um início. Então, começou bem pequena, aguentava pouca carga, andava devagar, não era como hoje. Então, a primeira locomotiva a vapor que usava trilhos, ela foi construída pelo inglês Richard e fez o seu primeiro percurso em 21 de fevereiro de 1804. Olha aí, bastante tempo, né? E essa locomotiva, ela conseguia puxar 5 vagões, somente 5 vagões, com 10 toneladas de carga e 60 passageiros a velocidade de mais ou menos de 8 quilômetros. Então, assim, era bem devagar, não era muito rápido. E os trilhos, antigamente, eles já eram de ferro fundido mesmo.
E essa locomotiva, por ser demasiado pesada para a linha férrea e variar constantemente, não teve muito sucesso. Então, você imagina, os trilhos não eram tão fortes como hoje. Hoje já aprimoraram muito, né? Então, antigamente, qualquer peso que você colocasse podia danificar. Então, o trenzinho ia acabar saindo do trilho, ia comprometer muita coisa ali, comprometer a carga, se tivessem pessoas poderiam machucar, né? Então, não foi um grande sucesso naquela época. A gente pode citar como exemplo de veículos automotores com máquinas. E a máquina de vapor, a turbina a vapor, as geladeiras e o ar-condicionado também são exemplos de máquina térmica. Pra vocês terem uma noção, a locomotiva ela foi inventada em 1804. Lembra que a gente viu agora atrás? Pois é. E a geladeira ela foi inventada em 1913. Bastante tempo. Aqui a gente tem exemplos de máquinas térmicas. Vamos lá, então. As máquinas térmicas, elas estão presentes no nosso dia a dia e são muito fundamentais para o funcionamento de várias tecnologias ao nosso meio, como, por exemplo, os motores de combustão interna, os motores movidos a gasolina, álcool, diesel, as máquinas movidas a vapor, que são as locomotivas, máquinas de tecer. As usinas termoelétricas também usam para geração de energia. Refrigeradores e ar-condicionado são as máquinas térmicas invertidas, que são chamadas de refrigeradores ou bombas de calor. E isso entra na geladeira, tá? Então, o ar-condicionado. Sim, ele é uma máquina térmica. Por quê? Da mesma forma que os refrigeradores, o ar-condicionado são máquinas térmicas, porque eles transferem calor de uma região fria para uma região mais quente. Então, a primeira unidade moderna de ar-condicionado foi inventada em 1902 pelo Willis Carrier, nos Estados Unidos. O rendimento das máquinas térmicas é sempre inferior a 100%. Nunca que uma máquina ela vai render 100%. Ela não vai ser perfeita, né? Então, o tal rendimento diz respeito à porcentagem de energia absorvida pela máquina, que é convertido em calor ao longo de um ciclo completo. O cálculo do rendimento feito em porcentagem, ele inclui os parâmetros com a quantidade de calor quente, que é absorvida pela máquina, a partir da fonte de calor quente, e a quantidade de calor frio, que é cedido pela máquina à fonte fria. Então, ela recebe, absorve um calor quente e ela libera o calor frio, a fonte fria. Tipos de combustíveis. A história das máquinas térmicas ela está intimamente ligada a algo que surgiu muito antes do primeiro motor, que são os combustíveis, por volta de 2000 a.C. O uso do carvão mineral já era comum em certas regiões da Europa, e esse tipo de combustível permite atingir temperaturas ainda mais altas. Então, assim, com a criação dos motores de combustão interna e a consequente popularização dos automóveis, deram início à era dos combustíveis líquidos. E o petróleo, que até então era utilizado principalmente para a obtenção de querosene, ele passou a ser cobiçado por outro derivado, que é a gasolina hoje. A gasolina que os seus pais usam para dirigir o carro, a moto. E esse combustível, ele se tornou o principal a mover os carros a passeio. Os ônibus também. Enquanto o outro derivado do petróleo, que é o diesel, ele passou a ser empregado principalmente para mover veículos maiores, como os caminhões, os ônibus, os trens e os navios. Na década de 1970, uma intensa alta nos preços internacionais do petróleo impulsionou a busca por outros combustíveis. Então, ou seja, já estava muito
muito alto naquela época o combustível. Então, o que eles falaram assim? Bom, tá muito alto, então o que a gente vai fazer? Vamos procurar por outros meios de combustível, né? Então, os tais avanços, eles popularizaram o uso de automóveis movidos a etanol de cana-de-açúcar. Até hoje é usado. E considerado menos poluente que os combustíveis fósseis. O intenso consumo de combustíveis é uma das principais causas do aquecimento global. E atualmente, a crescente preocupação ambiental motiva a busca por combustíveis menos poluentes. Mas a gente sabe que não é muito fácil. Então, diversas pesquisas procuram viabilizar a substituição dos combustíveis fósseis pelos chamados biocombustíveis, produzidos a partir de matéria orgânica vegetal ou animal, como o etanol e o biodiesel. Aqui a gente tem o ciclo do carbono. Ele é envolvido na produção do biocombustível. Então, todo o processamento da biomassa numa fábrica, ele vai para os produtos, passa para os produtos agrícolas, seja in natura ou processados. Ele também é transformado em biocombustível. E esse biocombustível, é utilizado nos carros, né? Que aí o consumo do biocombustível e a liberação de gases não vai ser poluente. Não vai ser poluente. Outra alternativa é o gás hidrogênio, só que a combustão dele produz somente vapor de água, né? Então, assim, o fato de ser um gás altamente explosivo e de não haver fornecimento em grande escala são alguns dos empecilhos que essa tecnologia enfrenta, né? Então, assim, para todo meio que você vê uma saída, sempre vai ter alguma coisa que não vai estar legal, alguma coisa que não é boa. Então, para hoje, é isso. Eu vou passar um videozinho para vocês agora. Então, para finalizar, eu quero que vocês pesquisem o que são biocombustíveis e por que eles podem amenizar os impactos dos combustíveis fósseis na natureza. Não é uma atividade para entregar, que vale nota, mas eu quero que vocês façam para pesquisar, para vocês saberem, por conhecimento de vocês, tá? Eu vou passar o videozinho agora. Então é isso. Agora vamos para a atividade, tá? Aqui. Então vamos lá. A primeira atividade vai ser questões, tá? Então vamos lá. Vocês vão colocar primeiro o nome de vocês, a data que vocês vão fazer a atividade. E eu vou ler com vocês cada uma das questões,
Então, vamos lá. Número 1. Ao longo dos anos, a evolução da tecnologia facilita nossas atividades diárias. Cite pelo menos 5 máquinas tecnológicas atuais que até a Revolução Industrial não existiam e explique sua função. Ou seja, vocês vão citar 5 máquinas tecnológicas de hoje, que antigamente não tinha, e vão falar o que cada uma delas fazem, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, a geladeira. O que ela faz? Ela refrigera. Ela armazena dentro dela alimentos que não podem ficar expostos à temperatura ambiente, que senão eles estragam. Então, é um exemplo. Não vou falar mais, senão vocês vão copiar. E número 2. Leia as questões abaixo e marque verdadeiro ou falso. Aqui a gente tem uma verdadeira e uma falsa. As máquinas podem ser usadas para aumentar a intensidade de uma força aplicada, aumentar a distância em que essa força age ou mudar sua direção. Pensa nessa questão, pensa no carro. O intenso consumo de combustíveis não é uma das principais causas do aquecimento global. Número 3. Qual a importância das máquinas térmicas para o desenvolvimento dos meios de transporte? Essa vocês têm que pensar um pouquinho. E cite uma vantagem do uso da máquina a vapor. Se preciso, vocês podem pesquisar, não tem problema, mas peço que respondam de acordo com o que a gente teve na aula de hoje. Então, a atividade 2, eu quero que vocês façam um texto sobre o seu entendimento da aula de hoje. De no mínimo 20 linhas. 20 linhas. Não me vem com um textinho de 10 linhas, de 5 linhas. Não quero, não. Faça o textinho de no mínimo 20 linhas, tá? E, se preciso, ó, faça aquela atividade lá que eu falei de pesquisar, que vai ajudar bastante para fazer o texto. Pesquise, ajuda bastante na hora de fazer o texto, tá? Então é isso. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou parar aqui de projetar. Espero que vocês tenham gostado da aula. E espero ver vocês na próxima também. Obrigada.